Olá, meus alunos, saudação a todos. Vamos falar agora sobre os tipos de leitos. É o nosso novo conteúdo que iremos estudar agora. Existem dois tipos de leito que são muito importantes nós sabermos. Primeiro, nós temos o leito fechado e o leito aberto. E para que isso interessa para a gente? É a forma com que nós iremos manusear tanto o nosso paciente quanto iremos arrumar este leito se o paciente estiver fora dele ou sobre o leito. Então vamos começar falando sobre o leito fechado. É quando a arrumação do leito se dá sem o paciente deitado. Ou seja, é aquele leito que o paciente ele se deambula, ele consegue andar, caminhar, ele se encontra fora do leito. Enquanto o paciente foi tomar o banho, você arruma o leito do paciente, ou você tira ele, coloca numa cadeira, numa poltrona do papai, próximo ao leito, para poder ficar observando ele, para evitar que ele caia ou que ele faça algum tipo de estripulia, conhecida como arte. Então você vai começar a arrumar esse leito sem a presença do paciente. Uma coisa que nós precisamos saber é quais materiais iremos utilizar para arrumar essa cama, esse leito fechado. Pode ser leito fechado ou cama fechada, tanto faz. O material é bem básico. Você vai precisar de, no mínimo, 2 a 3 lençóis. Por que de 2 a 3 lençóis? Pois a cama tem a cama e o colchão. Esse colchão, de preferência, ele deve ser forrado com uma napa, aquela napa que é utilizada para fazer cobertura de sofá. Aquela é impermeável, que se cair algum líquido não molha o sofá. Você vai proteger esse colchão, porque se o paciente vier a fazer as suas necessidades fisiológicas, urinar, vomitar, derrubar qualquer coisa líquida sobre esse colchão, não vai molhar o colchão, pois ele tem aquela capa protetora impermeável. Vocês já devem ter visto nos hospitais, geralmente eles usam uma napa, uma capa azul. Aquela capa, professor, eu não tenho aquela capa, não sei onde vende. Você pode comprar aquela capa onde vende aquelas lojas que vendem somente tecidos. Lá eles costumam vender essa napa também, pois é um tipo de tecido impermeável. Então você vai simplesmente se direcionar a essa loja e pedir uma napa para você fazer um protetor de colchão, você vai falar uma napa para estofamento de sofá. E você vai escolher a cor que melhor te agrada, comprar e colocar. Professor, eu preciso fazer aquele formato que encaixa o colchão dentro? Não há necessidade. Você pode comprar ele maior que o colchão e enfiar por baixo do colchão. Também funciona da mesma forma, só tem que tomar cuidado que ela vai ficar soltando de vez em quando. Tem algumas lojas, algumas empresas que vendem produtos pela internet que já vende essa napa pronta, essa capa protetora para colchão pronta. Basta você saber a medida do seu colchão. Partindo desse princípio, nós vamos ter 3 lençóis. Um lençol vai ser para você forrar o colchão, para o paciente não deitar sobre o colchão diretamente. Agora, se o seu paciente for um paciente acamado ou que tem uma incontinência urinária, que ele vai fazer as necessidades, principalmente urinar na cama, é ideal que você também compre um pedaço dessa napa que deve medir do comprimento do seio do paciente, da auréola do seio, do meio do mamilo do paciente, até a região do joelho. Ela tem que cobrir essa região toda, do mamilo do paciente até a parte de trás do joelho. Ou seja, ela deve ter esse comprimento e a largura da cama, de forma que você consiga introduzir por baixo do colchão para fixar, para prender essa capa no colchão. Nós chamamos esse pedaço de tecido impermeável do próprio nome dele, impermeável. Olha que coisa interessante. Não tem dificuldade nenhuma. Então esse tecido você também compra no mesmo local. Como o paciente não vai poder ficar deitado diretamente em contato com essa capa impermeável, você vai ter que ter um segundo lençol que você vai dobrá-lo simplesmente ao meio para poder cobrir esse comprimento desse impermeável. Aí esse impermeável vai ser coberto por um lençol. Nós já temos um lençol que cobre o colchão, você coloca o impermeável sobre esse lençol do colchão, coloca outro lençol por cima para cobrir esse impermeável. Agora sim o paciente pode deitar na cama.
mas o paciente não vai ficar exposto lá deitado na cama. Nós precisamos de um terceiro lençol para cobrir este paciente, ok? Então essa é a utilização dos 3 lençóis, sendo que um deles, aquele que é o protetor do colchão, dê preferência para lençóis que sejam de elástico nas extremidades, pois ele fixa melhor na cama e quando você for manipular o paciente é mais difícil deles soltarem da cama. Ok? Então esse é um ponto importante que nós devemos observar. Agora, outra coisa que precisamos saber é que, além dos lençóis, nós precisamos colocar um travesseiro embaixo da cabeça do paciente, para poder, no mínimo, um travesseiro, para poder apoiar a cabeça dele e dar mais conforto. Se estamos trabalhando com travesseiro, automaticamente devemos trabalhar com uma fronha. E caso no inverno o paciente comece a sentir frio, então nós devemos ter na residência do paciente pelo menos um edredom, ou uma manta, ou um cobertor, alguma coisa que seja utilizada para aquecer este paciente, pois ele vai vir a ter frio em algum momento. Então é importante que tenhamos esse cuidado, esse zelo com a saúde do paciente. Outra coisa que nós devemos levar em consideração é que quando nós posicionamos esse paciente no leito, nós vamos usar alguns utensílios. Esses utensílios vão favorecer a posição ser mais confortável para o nosso paciente e nós vamos precisar desses utensílios na residência do paciente e esses utensílios recebem o nome de coxins e a gente vai falar para ele deles mais para frente um pouquinho. Então, tranquilo, o leito fechado é aquele leito que você arruma quando o paciente não está sobre o leito. Agora, o leito aberto é quando você arruma o leito com o paciente deitado, são os casos dos pacientes acamados. Quando o paciente é acamado, nós vamos fazer tanto o banho no leito, ao mesmo tempo que termina o banho, começa a troca de roupa de cama. Nós começaremos a arrumar a cama com o paciente deitado. Então vai ter uma técnica toda para poder estar desempenhando essa troca de roupa de cama e eu vou estar mostrando para vocês numa aula mais futura. Provavelmente na próxima semana vocês estarão recebendo este material. Hoje vocês vão receber alguns materiais que ensinam como proceder à movimentação do paciente e depois que vocês aprenderem a movimentação, nós iremos aprender a colocar o lençol movimentando o paciente, como vocês irão aprender com a aula prática de hoje, ok? Então vamos dar continuidade ao nosso tipo de leito. Quando a gente fala em banho no leito, nós temos que lembrar que o banho no leito, às vezes, ele é dificultoso, algumas coisas causam dificuldade neste banho no leito, dependendo de algumas situações. Por exemplo, se o nosso leito, o nosso paciente estiver necessitando de um colchão especial, que pode ser o caixa de ovo, o casca de ovo, ou o colchão pneumático, que é o colchão de ar, esse colchão pode atrapalhar um pouquinho a realização do banho. O caixa de ovo ou casca de ovo, como preferirem, ele não atrapalha tanto quanto o pneumático. Esse colchão ele é colocado no paciente, com o paciente, se for a cama fechada, com o paciente fora da cama, é bem tranquilo. Mas quando o paciente está na cama, é um pouquinho mais trabalhoso e eu vou mostrar para vocês como que faz esse procedimento. Já o pneumático é um colchão um pouquinho mais complexo. Ele também, para colocar, ele dá um pouquinho mais de trabalho se o leito for aberto. E depois que você coloca, uma sugestão, uma super dica que o professor vai dar para vocês, é todas as vezes que o paciente estiver usando o colchão pneumático, veja bem, todas as vezes que estiver utilizando o colchão pneumático, você deve esvaziar esse colchão para poder dar o banho no paciente. Pois se você observar na foto aí esse colchão pneumático, para quem nunca teve contato com ele, ele tem muitos abaulamentos, algumas partes que são mais profundas. Ele faz um monte de voltinha. E nessas voltinhas acumula bastante água, que você vai jogar água no paciente. E depois, para você secar esse colchão com esse monte de voltinha, nem sempre você consegue. Quando você coloca o lençol limpo, aquela água molha o lençol todo, você tem que trocar o lençol novamente, que não pode deixar o lençol molhado. Então, se você esvaziar o colchão antes do banho, essas voltinhas vão sumir. Ele vai ficar reto.
e depois só passar o pano de uma forma bem simples que o colchão vai estar seco. Ah, professor, se eu esvaziei, como que eu vou encher ele de novo se o paciente está deitado sobre o leito? Muito simples, é só você ligar esse aparelhinho que está aí do lado do colchão, liga o botãozinho que ele enche mesmo com o paciente deitado. Então, sempre lembrem de esvaziar o colchão. O professor está esvaziando muito devagar, o que eu posso fazer? Desconecta as mangueirinhas. Você desconecta as mangueirinhas que ele esvazia mais rapidamente. Depois só conectar as mangueirinhas de novo e ligar o aparelhinho que ele volta a encher o colchão do paciente. Isso é uma dica que faz muita diferença quando a gente está trabalhando com os nossos pacientes. Então, tranquilo aqui? Tanto o leito aberto quanto fechado, o material utilizado é o mesmo. Só lembrando que quando você vai trocar a roupa de cama, toda vez que você começar a tirar a roupa de cama e expor o colchão, você deve fazer uma desinfecção nesse colchão com álcool a 70%. Você pega uma flanela ou uma compressa cirúrgica, joga álcool a 70% nesse pano, umedece ele e passa no colchão. Esfrega o colchão de ponta a ponta. Depois você coloca o lençol limpo na cama sobre esse colchão, ok? Isso é um ponto importante que deve ser observado. Outro ponto importante é se o lençol que você vai colocar para forrar o colchão não for um lençol de elástico, for um lençol normal que tem aquelas pontas soltas. Professor, mas como que eu faço se eu quiser prender mais essas pontas? Vocês podem pegar luva de procedimento, que são aquelas que vêm naquelas caixas grandes. Geralmente vem 100 pares de luva ali dentro. Vocês vão pegar aquela luva de procedimento. Se o lençol for muito grande, você coloca uma luva apenas. Se ele for um pouco mais curto, você pode utilizar 2 luvas, tanto para a cabeceira da cama, quanto para a parte inferior da cama. Você vai pegar uma ponta do lençol e amarrar a luva, uma ponta da luva. A outra extremidade da luva você amarra na outra ponta do lençol e coloca por baixo do colchão. Essa luva vai ajudar a segurar o lençol embaixo da cama. Isso você faz tanto na cabeceira como na parte inferior do colchão. Só lembrando que quando você for retirar esse lençol para poder lavar ou enviar para alguém lavar, você deve simplesmente desamarrar essa luva, pois tem um princípio básico que eu vou deixar para vocês agora, que é um ensinamento que nós devemos carregar pela nossa vida inteira e disseminar esse conhecimento, ensinar nossos filhos, netos, vizinhos, amigos a fazerem a mesma coisa, que simplesmente são fatos simples. Se você pegou, você devolva e guarde. Se você sujou, você limpa. Se você usou, gastou, reponha. São coisas simples, são 3 atitudes simples. Se você pegou, guardou. Se você usou, gastou, reponha. Não vai guardar gasto. Se acabar, aí que você tem a responsabilidade de colocar um novo no local. Então, são coisas simples. Se você está utilizando, se você colocou o lençol lá com a luva, se foi você quem colocou, é você quem deve o quê? Tirar. Ah, professor, mas eu vou passar o plantão para outra pessoa? Sim, se passar o plantão para outra pessoa, como ali nós estamos trabalhando com cuidadores, com uma equipe que vai fazer um serviço em uníssono, em um serviço síncrono, ou seja, que todos estão com o único intuito de prestar a melhor assistência para o paciente, então é como se as 2, 3, 4 pessoas que estão aí trabalhando fosse apenas uma, que se resume em o cuidador daquele paciente. Então, o cuidador que coloca, o cuidador que tira, independente de qual seja. Por exemplo, você colocou o lençol às 4 horas da tarde e o lençol está limpo, você não precisa tirar às 7 horas, você vai deixar. Você colocou, mas quem vai retirar isso é quem pegou o seu plantão. Mas é a equipe que colocou, é a equipe que tira de cuidadores, não é quem vai trabalhar na limpeza, que vai lavar esse lençol que vai precisar tirar, ok? Então esse é um cuidadozinho básico. Um outro cuidado que eu já vou deixar claro aqui para vocês, que sempre dê preferência para lençóis para a cama que sejam de algodão. Se o familiar tiver condição para comprar 100%
dos fios em algodão, show, melhor ainda. Se não, evitem aqueles tecidos sintéticos, que eles podem provocar alergia no paciente e até algumas lesões. Outro ponto importante que nós devemos saber é que quando a gente arruma o leito, ele tem que ficar muito bem esticado. Não pode haver nenhum tipo de dobradura na cama, ficar todo engeado, lençol, principalmente quando a gente está manipulando o paciente. Então, nessa manipulação do paciente, nós temos que deixar sempre o lençol bem esticado. Virei o paciente de posição, tirei o paciente da cama, coloquei o paciente na cama, dobrou o lençol, amarrotou o lençol, eu tenho que fazer de tudo para esticar o lençol. Só depois que eu tiver conseguido esticar o lençol que eu vou me dar por satisfeito e cobrir o paciente e deixar o paciente ali um pouquinho naquela posição. Ok? Enquanto isso, eu tenho que me preocupar. Meu paciente está bem posicionado e a roupa de cama está bem esticada? Sim, se for sim para as duas coisas, então ok, eu posso dar continuidade com outras atividades que eu venha fazer com o meu paciente. Agora vamos falar de outro assunto ainda nessa videoaula. Você está fazendo, nós falamos do banho, da roupa de cama e agora a gente vai falar com os cuidados da pele. Todas as vezes que vocês derem banho no paciente, que vocês forem trocar a roupa de cama, colocar uma roupa nova no paciente, uma roupa limpa, vocês devem aproveitar este momento para duas coisas. Primeiro, para observar o corpo do seu paciente enquanto você está dando banho nele. Observar não querendo reparar detalhes íntimos do paciente, mas observar se está aparecendo algum tipo de lesão, se tem algum tipo de escoriação, se está acontecendo alguma anormalidade com a pele deste paciente. Se tem algum hematoma, alguma coisa que possa evidenciar maus tratos por parte de outra pessoa, de um familiar, de outra pessoa que presta serviço como cuidador. É sempre bom a gente ficar atento a tudo. Conheça o corpo do seu paciente, observe cada marquinha que ele tem, para que se surgir uma marquinha nova, algum sintoma novo, você consiga de imediato identificar isso. E caso haja alguma marca, principalmente hematoma, e as pessoas não saibam explicar como surgiu, registre isso e procure, dependendo da marca, até auxílio de algum especialista ou da própria segurança da polícia, que às vezes pode ser agressão física decorrente de algum familiar ou de algum outro cuidador. E tem vezes que as famílias são complacentes e sabem que um familiar agride e não fazem nada. Só que nós vimos que no Estatuto do Idoso nós somos responsáveis pela integridade física desse paciente e se acontecer uma coisa com o paciente, nós podemos ser enquadrados junto com o agressor por nós sermos coniventes. Nós sabíamos que acontecia e não fizemos nada. Outro ponto importante é você hidratar a pele desse paciente além de conhecê-la. Hidratar, você pode usar uma loção emoliente, uma loção emulquitante ou uma loção hidratante. Isso vai depender muito do tipo de pele do seu paciente. Se você quer que ele retenha mais líquido, se a pele for muito ressecada, se você quer que ele simplesmente fique uma pele mais macia, mais sedosa, se você quer que a pele do seu paciente, que é muito seca, porém ela é macia, fique mais hidratada, aí vai depender muito de qual o objetivo. Geralmente, se você tiver dúvida e a família tiver condição, peça os familiares para encaminhar um dermatologista e solicite o parecer dele. Pergunte a ele qual a melhor loção para me passar na pele do meu paciente. Um hidratante, um emulquitante ou um emoliente? Ele vai falar com certeza se vai ser o hidratante, o emoliente, que é aqueles óleos que a gente passa em forma de óleos, o hidratante a gente conhece, o emulquitante é um creme, um pouquinho mais espesso que o hidratante. Então a gente vai ter essas três variedades e o melhor se encaixa a pele do seu paciente vai ser sugerido. Se não tiver ninguém para sugerir, dê preferência a algum que tenha o pH neutro, que a pele do nosso idoso, como nós já vimos, é uma pele mais sensível e necessita de mais cuidados. Ok? Outra coisa que temos que ter em contato, assim, de tratamento, uma forma de tratar a pele do nosso paciente é oferecer bastante líquido a esse paciente no dia a dia. Professor, mas isso não tem muito a ver com o nosso banho, não. Mas se a gente está falando da pele do paciente, a hidratação da pele do paciente, nós não devemos só hidratar por fora e esperar que essa hidratação por fora atinja camadas mais internas, mas a gente pode também favorecer esses hidratantes
oferecendo bastante líquido ao paciente. Então vai ter mais líquido para esse hidratante, junto com o hidratante, fazer com que a pele fique mais firme, com mais forças, com mais brilho, com mais proteção para resistir a algumas intempéries, mudanças de temperatura, ação de microbianas. Então a gente vai ter uma pele mais saudável. Esse foi os cuidados com a pele. Agora nós veremos outro procedimento. Além dos cuidados com a pele, vamos começar a falar sobre a higiene pessoal. A higiene pessoal nós iremos começar neste vídeo e iremos continuar no segundo vídeo, ok? Que é um tema muito grande. Quais são os tipos de higiene que a gente precisa fazer? Nós já vimos a parte do banho. Agora, além do banho, nós precisamos fazer higiene íntima do nosso paciente. Eu preciso saber quando e como farei essa higiene e quais os materiais recomendados para fazer essa higiene. Primeira coisa que eu preciso saber é quando que eu vou fazer. Essa higiene deve ser feita todas as vezes que o paciente fizer as necessidades fisiológicas dele. Tanto ele fizer xixi, urinar, quanto ele fizer cocô, que é fazer as fezes dele. Tanto um quanto o outro, você vai ter que fazer higiene íntima, que é a limpeza. É você jogar água, limpar com sabão, com sabonete íntimo de preferência, em especial se for no caso das mulheres. Homens também usam sabonete íntimo, mesmo muitos não usando, para poder, que é uma região mais sensível, mais delicada, tem uma proliferação de fungos muito maior e bactérias, tanto que ela costuma dar odores meio desagradáveis se não for limpo diariamente de forma correta. Então, utiliza principalmente sabonetes íntimos, que já são próprios para essa região do corpo, tanto do homem quanto da mulher. Então, vamos fazer higiene íntima, vamos começar pela higiene íntima, vamos começar da parte do item 5 para cima. Higiene íntima todas as vezes que o paciente fizer alguma necessidade fisiológica. Esse é o primeiro ponto. Agora, com o que eu vou fazer essa higiene íntima? Eu já adiantei e falei que nós iremos fazer jogando água e utilizando sabonetes íntimos. Por que isso? Tem muita gente que pensa que higiene íntima é feita com lencinho umedecido. Vou pegar lencinho umedecido, vou lá, passo o lencinho umedecido, tiro aquela sujidade, principalmente se for fezes, está limpinho. Está limpinho? Não, não está limpinho. Primeiro que o lencinho umedecido não foi feito para limpar fezes. Ele foi feito para limpar os resíduos que permanecem grudados na pele do paciente. Ele não é para retirar aquele bolo grosso. Aquela quantidade grande, aquela grande bolo fecal, você vai retirar com a própria fralda mesmo. Nós vamos estar vendo no vídeo aula de como retirar esse excesso de cocô do paciente. Depois que você retirou o excesso, aí sim, se você estiver num local que é inviável você fazer a higiene do paciente porque não tem local para você fazê-la, aí você usa o lencinho umedecido só para limpar, que a pele vai ficar meio amarelada ainda mesmo tirando o excesso. Aí o lencinho umedecido vai retirar aquelas pequena porcentagem de cocô que ficou grudadinho no bumbum, deixando amarelado. Isso faz com que você utilize o lencinho de forma correta e que você não gaste exageradamente de uma forma desnecessária, pois se você for retirar o cocô todo com ele, o gasto é muito grande e você está desperdiçando os lencinhos. Se você não quiser retirar somente com a fralda já ficou cheia, ainda sobrou um pouco, use papel higiênico. Papel higiênico foi feito para retirar cocô. Lencinho umedecido é para limpar a pele, não é para retirar cocô. Guardem isso, lencinho umedecido não é para retirar cocô, é para limpar a pele depois que tirou o cocô. Agora, se você estiver na sua residência, na residência do paciente, eu digo, você vai utilizar o quê? Água e sabão, vai jogar, lavar. E como que vai ser feito isso? Pode ser utilizado 2 processos para ajudar a não molhar a roupa de cama e você ter menos trabalho. O primeiro é você utilizar outra fralda descartável, tira aquela com excesso de cocô e xixi e coloca outra fralda limpa.
vai jogando água de pouquinho em pouquinho, lavando a região genital do paciente, joga um pouquinho de água, lava ali um pouquinho, lembrando que lavar é com sabão, com pH neutro, um sabão de preferência íntimo. Aí depois essa água que você está jogando está escorrendo para dentro daquela fralda e aquela fralda está absorvendo aquela água e impedindo que ela molhe o lençol protetor do impermeável. Ah, professor, eu não quero gastar fralda. Tem outro mecanismo? Sim, nós temos um protetor de colchão que parece uma fralda, só que o formato dele é um formato quadrado, que você vai virar o paciente e colocar por baixo do paciente. Vocês vão ver o vídeo mudança de decúbito, vocês vão virar o paciente para um lado, coloque ele enrolado de um lado, vira o paciente para o outro e estica esse protetor. A gente vai estar vendo isso também numa videoaula mostrando como que é colocado esse protetor do colchão. Ele também, quando você estiver limpando, fazendo higiene íntima do paciente, essa água vai cair, ele é como se fosse uma fralda absorvente, ele vai absorver toda essa sujidade. Então esses dois itens são fundamentais para a gente utilizar na higiene íntima. Assim que eu termino de fazer a higiene íntima, lavo bem a região, lembrando que para quem é do sexo feminino, sabe que você tem os grandes lábios, os pequenos lábios, você tem que abrir um por um para fazer a limpeza entre eles e dentro, até chegar no canal vaginal, onde encontra o canal vaginal e a uretra da mulher. Você vai ter que limpar ali em volta por dentro tudo. Não adianta só limpar por fora, que o cocô às vezes entra para dentro ali entre os grandes e pequenos lábios. Outro processo que temos que fazer também é que algumas mulheres têm um clítoris um pouco maior, um pouco assim, razoavelmente grandes. E eles às vezes aparentam até o formato de um órgão genital masculino, só que em tamanho menor. E você consegue abaixar a ponta desse clítoris expondo a parte interna dele. É como se fosse abaixar o prepúcio de um glande, de um pênis, e expor o glande. Você também tem que limpar em volta ali com um algodãozinho, porque é uma região sensível, tem que ser um algodão embebido com água ou com um pouquinho daquele sabonete para poder limpar e depois passar água para tirar o sabonete todo, pois não pode deixar sabão na região íntima, pois pode dar assadura, vai queimar, arder, coçar e vai causar lesões na parte íntima feminina. Lavou com sabão íntimo, enxágua bem. Depois que você tiver certeza que retirou todo o sabonete, você simplesmente vai secar bastante. Seca, deixa bem seco, pois se você deixar molhado, vai proliferar a criação de fungos, vai encher de fungos na região. E esses fungos vai dar várias complicações. Então a região íntima, além de ficar limpa, tem que ficar seca. Sequei a região, não molhei a cama porque eu usei a fralda como o professor ensinou e eu usei o protetor do impermeável, que é descartável, que parece com uma fralda, como o professor ensinou, e não molhei minha roupa de cama. Então eu só vou fazer a mudança de decúbito, colocar uma fralda nova, igual vocês vão ver no vídeo dessa aula de hoje, vocês já vão ter o processo de mudança de decúbito e colocação de fraldas, e vocês vão colocar uma fralda nova no paciente e a higiene íntima está feita. O importante é que o paciente acabou de fazer a necessidade fisiológica dele, deve ser trocado imediatamente. Você não pode esperar para trocar depois, pois lá no Estatuto do Idoso prevê que nós somos responsáveis, tanto familiares quanto nós, quanto o governo, como qualquer pessoa é responsável pela integridade física do paciente. E você deixar o paciente exposto a substâncias que provoquem lesão na pele, como uma assadura, que é o caso da urina e do cocô, isso é considerado como agressão física, como danos físicos, maus tratos. Você vai ser enquadrado em vários artigos do Estatuto do Idoso e vai acabar sofrendo punições desnecessárias por maus tratos, sendo que você só deixou, entre aspas, só deixou ele um pouquinho molhado, cerca de meia hora, uma hora. Só que isso não pode acontecer. Como vocês são alunos da escola educando e vocês sabem, têm consciência e aprenderam em aula com o professor Renato, que assim que o paciente terminar de fazer as necessidades fisiológicas, você, aluno, deve ir lá rapidamente
e prontamente, com muito carinho e amor no coração, fazer a troca dessa fralda com a higiene íntima de forma correta. Na próxima aula nós iremos nos ver falando sobre higiene oral, nasal, ocular e ontológica.